Estamos de volta para o terceiro bloco do Gazeta Entrevista de hoje, recebendo agora o educador Carlos Alberto Ferreira, que está coordenando o 4º Encontro de Artes Cênicas e Acessibilidade Cultural, evento programado para dezembro, mas quem vai nos contar mais sobre isso é o educador Carlos Alberto. Boa tarde, seja bem-vindo ao Gazeta Entrevista, é um prazer recebê-lo aqui. Prazer é todo meu, estou muito contente de poder estar aqui conversando com todo mundo. Eu sou o Carlos Alberto Ferreira, eu sou um homem branco, de cabelos curtos, castanho, escuro, óculos, estou usando óculos de haste retangular, tenho olhos castanho escuro, uso barba, estou com uma camisa cinza de mangas longas e uma calça verde. É importante começar falando um pouquinho sobre isso. Explica para quem está em casa que pode não estar entendendo muito o que está acontecendo. Está fazendo. A gente está falando sobre autodescrição, que é quando uma pessoa que é vidente ou uma pessoa que também não é vidente, uma pessoa cega, quando a gente fala sobre as nossas características, mesmo que de forma mínima, para que uma pessoa com deficiência visual possa ter acesso à minha informação, saber quem sou eu e as minhas características. Então é importante falar sobre isso porque o nosso evento ele trata justamente sobre a questão da acessibilidade. E a gente vem percebendo que no campo cultural das artes cênicas é um ponto que ainda é necessário explorar mais, que é a acessibilidade cultural. E o que é isso? Quando eu vou num espetáculo de teatro, tem intérprete de Libras para todo mundo? Não. Tem equipamento de audiodescrição? Não. Então, para quem é o público que a gente está trabalhando? Para quem que a gente fala? Para qual espetáculo que a gente fala? Para quem a gente está promovendo ações culturais? Então, esse evento ele trata um pouquinho sobre esse ponto, sobre esse assunto, de modo que possamos ampliar o quantitativo de pessoas, ampliar as pessoas para poder realmente ter acesso e a garantia de direito nos espaços culturais da cidade de Rio Branco e do estado do Acre. Você tocou em um ponto fundamental, né? O quanto a gente exclui, né, parte da nossa população e em todos os aspectos, principalmente no cultural. Como driblar isso, Carlos? Primeiro que a gente está falando de dados do IBGE. Então, o que acontece? Hoje, 25% da população brasileira tem uma deficiência. Então, a gente está falando de um quantitativo que ele é de milhões de pessoas que necessitam de algum tipo de recurso, né? Então, de garantia de direito de acessibilidade para estar numa escola, para poder andar numa cidade, para poder pegar um ônibus, para você poder ter acesso a uma sala de cinema. Então, a gente está falando de uma vida de um sujeito. Durante muitos anos, a gente percebeu que era uma questão biomédica. A gente caracterizava a pessoa a partir de um CID. Então, se a pessoa tem uma deficiência, a gente estava totalmente empregado a uma doença. Hoje, não. A gente está falando de uma questão social. A gente quer que a pessoa se sinta incluída, com acesso, com direito. Então, isso não é um CID, isso é a pessoa. Se eu sou uma pessoa com deficiência, eu quero que eu tenha os meus direitos, como o Carlos, que está vindo aqui conversar, se expressar. Então, quais são as garantias de direito? Então, durante o sistema, né, principalmente nos anos 2000, a gente vem percebendo uma luta, principalmente das pessoas com deficiência, a partir de um tema, nada sobre nós, sem nós, que é quando as próprias pessoas com deficiência garantem seus espaços de fala. E esse encontro, que nasceu em 2020, durante a pandemia, a gente percebeu o núcleo de educadores de diferentes universidades do Brasil, a citar o Jefferson Fernandes, da Federal do Rio Grande do Norte, Márcia Bercelli, de Santa Maria, lá do Rio Grande do Sul, e eu aqui, né, na Universidade Federal do Acre, a gente percebeu que os nossos projetos de extensão estavam se comunicando com as pessoas com deficiência para além, fora da universidade, fora do muro da universidade. Mas como que as nossas ações estavam tendo impactos, né, de uma maneira um pouco mais numerosa. E aí a gente começou a fazer um trabalho junto com os artistas com deficiência. Então a nossa programação hoje, ela é basicamente todas as apresentações culturais que vão acontecer do dia 4 a 7, durante o período da noite, na Usina de Arte e também no cinema do Cine Teatro Recreio, são com artistas com deficiência e garantindo que todas as apresentações tenham audiodescrição e intérprete de Libra. Só que a gente tem um fator muito interessante. O que é? No estado do Acre, a gente não tem equipamento de audiodescrição. O que é o equipamento de audiodescrição? É quando você vai numa sala, né? Por exemplo, estamos eu aqui falando em francês, por exemplo. Como a gente
Fala em Então, acessibilidade se a gente não tem isso o disponível no equipamento, nosso é. estado. Então, quando você tem um equipamento de forma simultânea, em uma cabine, uma pessoa traduzindo do francês para o português, você está dando uma acessibilidade para uma comunidade de pessoas que não têm acesso à língua francesa. Isso é o mesmo equipamento quando a gente usa para uma pessoa que é cega. A gente tem uma cabine, coloca a pessoa com um fone e dentro da cabine o audiodescritor ele vai narrando o que está acontecendo na cena, no espetáculo de música, no espetáculo da dança. Então a gente vai vir com esse equipamento da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a partir dessa parceria. E aí o Jefferson Fernandes vai estar promovendo uma oficina de 2 dias, justamente para poder capacitar, né, profissionais que estão Sim. atuando já que hoje no estado com a pessoa com deficiência visual, mas também com o desejo, né, que a gente possa garantir a aquisição desses equipamentos, porque é de suma importância para o estado, né? Não é uma questão só de um evento, mas dos eventos que vêm acontecendo de forma frequente dentro da universidade. E aí a gente fala de garantia. Se eu tenho Dá equipamento, até vergonha, se a gente tem equipamento, a gente faz o quê? A gente faz com que as pessoas tenham interesse em assistir o espetáculo. Porque o que faz eu sair de casa para querer ir assistir um espetáculo se eu não vou poder visualizar esse espetáculo, mesmo que seja por forma de palavra? Então, quando a gente está falando de acessibilidade e tem um intérprete de Libras, o ideal seria que nesse momento aqui agora a gente tivesse um intérprete de Libras, Sim. justamente para que as pessoas que não escutam possam ver a partir das mãos o que a gente está conversando aqui. Então, claro que é uma questão de passo a passo. É um trabalho árduo, que tem um impacto que é demorado, que é um exercício que não é da noite para o dia, mas que a gente precisa começar, né? Então, a Universidade Federal do Acre vem trabalhando como protagonista desde 2020. É o 4º encontro. O ano passado foi o primeiro presencial híbrido, né, que a gente conseguiu fazer de forma simultânea. Então, a gente teve transmissão para todo o Brasil. A gente contou com um público de 2.957 pessoas. Então, foi o maior evento de acessibilidade cultural do Brasil, promovido aqui no estado do Acre. Mas a gente não pode deixar de falar das deficiências que a gente está aqui também enfrentando e tentando, né, sanar de alguma forma. Eu acho que a forma de começar a se mudar isso é discutindo, Sem dúvida. é se falando sobre isso, né? Às vezes até mesmo polemizando o assunto para a gente mudar essa realidade, uma realidade triste que infelizmente nós temos os nossos erros também, precisamos aprender e aprender corrigindo os nossos próprios erros. Professor, estava dando uma olhada e até comentei com o senhor nos bastidores a respeito das pessoas que estarão participando. E nós temos convidados de peso e convidados de outros estados de fora que vêm a brilhantar o evento e trazer conhecimento para a gente. Você poderia falar um pouco sobre essas pessoas que farão parte da programação? Aproveitando o dia 20 de novembro, né, quero começar com a Mona Sim. Ricumbi, que é uma atriz negra com deficiência. Ela tem uma deficiência motora. Ela foi a primeira atriz negra a subir no palco do Teatro Municipal de São Paulo. Então, ela vai estar conosco aqui, participando tanto das mesas, ofertando uma disciplina, né, uma oficina na área do samba e também apresentando uma performance na abertura do evento, no dia 4 de dezembro. Teremos o Edu O, que é um artista da Bahia, também com deficiência motora. O Edu teve uma participação fundamental, porque quando a gente fala de encontro dentro da universidade, a gente lida com um recurso. Muitas vezes eu que sou educador, por mais que eu tenha uma veia na área da produção teatral, com quem que eu busco recurso, né? Então, o recurso hoje do professor que trabalha dentro da universidade, ele conta com os projetos internos, muitas vezes promovido pela Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Graduação, ou pelas de fomento, como a CAPES, que é onde a gente pode submeter. Então, hoje esse evento ele conta com 2 tipos de apoio. A PROEX, que está trabalhando, e a CAPES. Então, a gente pode convidar quem? Muitas vezes são pessoas ligadas à área da educação do ensino superior. Então, a gente tenta driblar, por exemplo, a Mona Ricumbi, que eu acabei de mencionar, ela não é professora universitária, ela é uma artista com deficiência e que vem fazendo seus trabalhos na cena. Então, a nossa proposta é justamente essa, também quebrar um pouco essa barreira que só por ser um evento universitário, que vem apenas profissionais da universidade. Não, a comunicação ela começa também quebrando e gerando fissuras. Vai ter Renata Rezende, que é uma atriz surda de Brasília, que vai estar conosco. Moira Braga, que está
nesse momento, não fazendo uma merchan das emissoras contrárias, mas é uma atriz que cega, né, que acabou de fazer uma novela, então ela vai estar aqui presente na cidade de Rio Branco. Então, mostrar também uma coisa que há muito tempo a gente vem discutindo sobre o blackface, que é quando atores brancos se pintavam para fazer atores pretos, né? A gente também tem nos estudos o creepface, que é quando uma pessoa sem deficiência, ela assume o papel como personagem por ser uma pessoa com deficiência. Então, teve uma novela recente que a gente teve a possibilidade de ver atores cegos fazendo o papel como cegos. Isso é uma necessidade também da cena, da gente reinventar e perceber, não, tem um lugar que a pessoa normativa, que no caso eu, por exemplo, que não tem nenhuma deficiência, esse papel eu não posso ocupar. Vamos deixar um ator ou uma atriz com deficiência faça esse papel. Então, a Moira Braga vai estar aqui também e vai ter uma atriz, a Nanda Guimarães, de Manaus, também na programação. Enfim, e várias outras pessoas. Muita gente. Bom, antes da gente encerrar, infelizmente, o Carlos, está terminando o nosso tempo. Quem quiser mais informações, onde pode obter inscrições, rapidinho para quem está em casa e despertou interesse, porque o assunto é interessante. O evento é totalmente gratuito, tudo de graça. Então, a gente está com mais de 16 oficinas que vão acontecer no período da manhã. Na tarde, tem as mesas de desaprendizagem, que a gente acredita, a partir de Manuel de Barros, que a gente precisa desaprender. Então, é um processo também da gente sair um pouco do lugar duro de achar que a gente sabe tudo. Na real, não, a gente não sabe. E à noite, os espetáculos. Você que tiver interesse, Artes e Acessibilidade, que é a nossa conta do Instagram. Então, só buscar por lá e aí você vai ter acesso. O e-mail está na tela também, o e-mail arteseacessibilidade@gmail.com, para você que quiser tirar alguma dúvida. Obrigado, educador Carlos Alberto Ferreira, Eu que agradeço. Coordenador do 4º Encontro de Artes Cênicas e Acessibilidade Cultural, que acontece em dezembro na Universidade Federal do Acre. E muito obrigado a você que nos acompanhou também em mais esta edição do Gazeta Entrevista, que é um oferecimento de Verágua, água mineral dos acreanos. Uma boa tarde, uma ótima segunda-feira e até amanhã.